Salve amigos e amigas, segurando o corrimão, que diretamente dos estúdios Pod7 em São Paulo, estamos começando mais um episódio do Papo de Escada. Eu, Roger, estou com ele, Wesley. Oi, Gucci, para mais um episódio, certo? Boa noite, Roger. Boa noite. Quer apresentar a nossa convidada? Thaís Viana, só que hoje a gente vai fazer do jeito que você falou, ela se apresenta. Qual que é a sua ocupação lá no Cubo? Perfeito. Acho que antes de eu falar o que eu faço no dia a dia, né, tenho muito a agradecer pelo convite de estar aqui hoje e também pelo Robson, fundador da Amaze, empreendedor do Cubo, que fez essa indicação. E também fazer uma audiodescrição, né? Vocês, além do podcast, no Spotify, também estão no YouTube, então acho que é muito importante as pessoas conseguirem entender como eu estou aqui hoje. Então, eu sou uma mulher branca, com uma estatura mediana, né? Estou vestindo um blazer bege, com toda paletando, blusa bege também, uma calça bege. Mas falando o que eu faço hoje no Cubo, né? Eu faço a gestão do portfólio de startups. Hoje, dentro do Cubo, nós temos 4 principais clientes. Os investidores, as corporações, nossos parceiros e quem a gente brinca que é a estrela guia desse jogo todo, que são as startups. Hoje a gente tem mais de 450 startups e o meu papel é gerenciar todos os dados delas para que a gente tenha cada vez mais conexões assertivas. Caramba. Tá, explica também o que é o Cubo, para quem não sabe. Perfeito, muito bom. O Cubo, ele foi criado lá em 2015 pelo Itaú e pela Redpoint para ser um hub de inovação. Então, o Itaú, ele lá em 2015, 8 anos atrás, já tinha notado que inovação era um assunto muito importante e que precisava investir capital, recursos, gente para falar sobre inovação. Sendo que o Itaú não tinha toda a expertise do mundo, convida a Redpoint, que até então Venture Capital, que investiu em Pipefy, Olist, grandes empresas do Brasil, para se juntar nessa iniciativa e criar um hub de inovação. Hoje somos reconhecidos como um dos maiores hubs de inovação de toda a América Latina, onde a gente tem como objetivo conectar os players da inovação. Quando a gente fala de inovação no Brasil, a gente divide em 4 principais desafios para o empreendedor, que é acesso a capital, acesso a mercado, acesso a talentos e acesso a conhecimento. Então, nosso objetivo é pegar essas dificuldades e tornar uma proposta de valor para que a gente consiga levar acesso ao maior número possível de empreendedores. Já viu que vai ser, hein? Você que está assistindo aí, a gente já viu que o papo vai ser sobre empreendedorismo, sobre startups. E vou fazer um trocadilho com o nome da convidada, então o papo de hoje tá espetacular. Vai deixando aqui o seu like. Vai se inscrevendo no nosso canal, certo? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Papo de Escada, em todas as redes sociais você encontra a gente. Vamos lá, conhecer um pouquinho mais da trajetória da Thaís, como ela começou. Conta um pouquinho da história pessoal da Thaís, para depois a gente entrar mais nesse universo aí da tecnologia e das startups. Perfeito. Acho que quando a gente fala de quem sou hoje, é toda uma construção de 25 anos, né? Tenho 25 anos, vocês notaram possivelmente pela quantidade de X que eu falei no Thaís aqui, que eu sou carioca, mas eu não sou da cidade do Rio de Janeiro, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, uma região de periferia. Eu morava próximo, muitos devem conhecer Parque Beira-Mar, do Fernandinho Beiramar. Então, nasci ali de pais jovens. Minha mãe foi mãe com 16 anos, meu pai tinha 18 anos. E desde sempre, educação foi o grande foco, né? Se você estudar, você consegue ter uma jornada, e minha mãe sempre focou muito nisso. Sou a irmã mais velha, depois de mim tive 2 irmãos, o Arthur e a Maria Clara. Isso me ensinou muito sobre ser responsável, ter ali 2 vidas com 10 anos de diferença que a gente tem que estar auxiliando e sendo exemplo, que para mim foi espetacular, aproveitando o trocadilho, né? Durante o ensino, né, tive bolsa de estudo, foquei muito em esporte e tive um grande foco durante uma obra que foi necessária na minha casa, porque literalmente o telhado caiu, que eu queria ser pedreira. Minha mãe falou, Thaís, talvez pedreira não seja a palavra certa. Já ouviu falar em engenharia civil? E ali eu aprendi que era isso que eu queria fazer engenharia civil. Minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, e eu decidi que eu queria fazer engenharia civil na UERJ, e esse sempre foi meu foco durante o ensino médio. Me formei em engenharia civil na UERJ, fiz voluntário,
ado, né, no Movimento Empresa Júnior, tanto na minha empresa, da minha universidade, como a minha federação também. E entrei depois no mercado de trabalho focada no setor da construção civil, mas eu vi que tinha um déficit ali quando a gente falava de mulheres na construção civil. E eu observei que um caminho de eu impactar a construção civil era fora da construção civil. Era eu trabalhando com inovação para que eu conseguisse abrir portas dentro desse setor. Foi aí que eu caí no mundo de inovação, assistindo muito podcast também, aprendendo sobre o assunto. Trabalhei na Ace Cortex. Depois eu fui também para o Cubo, agora meu atual emprego. Esse é um pouquinho do resumo da minha história aí, 25 anos. Legal. Achei legal essa parte da questão da engenharia civil, que meu trabalho do dia a dia, que não é exatamente esse aqui, eu sou muito envolvido com o mercado da engenharia e, de fato, é um mercado onde a mulher ainda não assumiu o protagonismo como deveria. E você teve a visão, ao invés de resolver o problema de dentro para fora, de fora para dentro, é isso? Rapidinho, explica para quem está ouvindo o que você faz. Ah, é verdade. Eu sou corretor de imóveis, mas imóveis industriais e logísticos. Inclusive, Duque de Caxias tem bastante... É um mercado, um polo de galpões, né? Da logística do Rio, um polo gigantesco, junto com Pavuna ali. É uma região que eu rodei bastante ali. Eu sei os desafios, inclusive, que tem ali hoje em dia, né? Muitos desafios. Foi exatamente isso. Explicando um pouquinho sobre como foi esse desafio, né? Eu sempre tive muito privilégio. Minha mãe sempre me protegeu muito, minha família sempre me protegeu muito dos desafios do mundo e que eu não tinha uma ótica, talvez, real. Então, quando eu estava na faculdade de engenharia civil, para mim era o meu mercado. Eu cresci em uma oficina mecânica que até então é um mercado masculino, né? Porém, eu sempre fui muito respeitada lá dentro. Eu só não tinha notado que eu era respeitada porque eu era filha do dono. Uhum. Era neta do dono. Então, quando eu fui para engenharia, eu achei que o mundo para as mulheres não tinha grandes desafios, né? E quando eu estava realmente trabalhando no setor, uma reunião de projeto, né? A gente estava discutindo sobre o barracão de obra, uma estrutura temporária que tem ali na construção e não tinha banheiro feminino nessa barracão. E eu me sentindo gênia, estagiária, um mês de casa, falei, alguém não está reparando que não tem um banheiro feminino. Eu vou contar para a diretoria aqui nessa reunião, vou ser promovida, vou ser engenheira-chefe, depois que eu apontar esse erro super grave do projeto. E eles falaram, então, Thaís, não tem banheiro feminino porque a gente não contrata mulher nessa fase de obra. Então, o banheiro é só masculino, mas relaxa. Para você, o banheiro da engenharia, que ele é unissex. E eu fiquei, ninguém está notando o quão grave é isso? A gente simplesmente não vai ter banheiro porque a gente não vai contratar mulheres. E foi nesse momento que eu decidi que era mais fácil eu entender empreendedorismo, inovação, tecnologia e mudar esse ecossistema por fora. Então, hoje, por exemplo, no Cubo, a gente tem um Constru Living, que é um hub de inovação da construção, onde a gente tem 7 mantenedores, mais de 15 startups e estamos só iniciando. Além disso, também eu fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, sobre inovação e relacionamento com startups de corporações do setor da construção civil, onde eu pude aí observar mais de 40 empresas e analisar toda a jornada de inovação delas. E o principal desafio era, a minha empresa não entende inovação. Minha empresa ainda não sabe o que é metodologia ágil, minha empresa não sabe o que é startup. E a melhor forma da gente mudar isso de uma forma mais escalável é estando por fora e realmente educando, abrindo portas, levando mais conhecimento e mais acesso para essas grandes empresas. Caramba, curioso, né? O banheiro, como se engenheiro fizesse xixi só dentro, né? O banheiro da engenharia é o melhor banheiro que tem, então a mulher pode usar esse banheiro, né? Como se não tivessem as questões peculiares ali de ser mulher, né? Eu tenho uma dúvida bem simples. A unidade aqui de São Paulo do Cubo fica ali na Vila Olímpia, Vila certo? Olímpia. Tem em outros lugares, outros estados, ou é particularmente ali? Perfeito. O Cubo ele se divide, quando a gente fala de conexão, até então era só física. A gente tinha um prédio que era ali na Rua Casa do Ator, se eu não me engano o nome da rua, era um prédio relativamente pequeno, 6 andares. Veio uma pandemia e quebra qualquer negócio que é 100% presencial. Então, durante a pandemia, a gente observou a oportunidade de digitalizar o nosso modelo de negócio. Então, hoje a gente tem uma plataforma digital onde a gente consegue conectar startups, empresas de toda a América Latina e até mesmo fora da América Latina que tenham desejo
no mercado Latam, especificamente Brasil, né? E a gente tem esse prédio na Vila Olímpia, hoje 13 andares, é um prédio com uma estrutura fenomenal, coworking, espaço de evento, e prédio proprietário é esse. Sendo que a gente tem, dentro dos nossos 4 tipos de clientes, parceiros. Então, a gente tem o Instituto Caldeira, por exemplo, que fica na região sul, que é um parceiro nosso, tem uma infraestrutura física lá, e a gente consegue fazer esse compartilhamento de espaço. É legal. Eu fui lá, Roger. Fui lá ver o Robson lá, bem legal. Agora, uma coisa, eu circulando lá, deu para perceber que esse ambiente de startup, ele realmente, ao contrário da obra lá, ele é bem... tem bastante mulher, né? Isso é bem legal, né? Assim, e também o ambiente ele é bem aberto, e são espaços bem comunitários, acho que você já deve ter visto assim. Então, tem uma troca muito grande de experiência, né? Você vê como essas startups indo lá, que ele é um setor, um segmento que a mulher está bem atuante hoje em dia? Perfeito. Lá no Cubo, a gente tem um olhar para a diversidade extremamente positivo para conseguir mudar essa realidade do ecossistema. Então, tem um reporte da B Startup que fala que os sócios fundadores, mais de 70% são homens, mais de 90% são héteros, e agora eu esqueci a proporção, são brancos, a maioria. É o padrão de empreendedores do Brasil. Teve também um podcast recente aqui que falou sobre o empreendedorismo feminino, né? Não é um empreendedorismo planejado, é um empreendedorismo de necessidade. É isso mesmo. Então, a gente ainda repara isso até mesmo dentro do Cubo, mas a gente tem esse objetivo de trazer diversidade. Então, a gente tem 2 frentes já estruturadas, que é o Mulheres ao Cubo e o Afro Cubo, onde a gente está fomentando empreendedoras mulheres e também empreendedores afro, e a gente pega esses desafios que são completamente diferentes. Quando eu falo de um empreendedor preto, a dificuldade dele é se enxergar dentro da comunidade, enxergar que tem alguém com desafios similares ao dele e trazer para esse ecossistema. Quando a gente fala do Mulheres ao Cubo, o desafio não é se enxergar. Você viu, a gente tem muitas mulheres. De 450 negócios, mais de 120 são fundados por mulheres. É uma boa proporção, sendo que elas ainda não têm o respeito do mercado. Quando ela vai captar uma rodada de investimento, é o sócio dela que vai. Ou então ela precisa ir maquiada, com salto, blazer, para que consiga uma autoridade. Eu estava recentemente com a Cristina Palmaca, que é a CEO da SAP América Latina atualmente, em uma conversa que a gente teve por conta do Young Leaders, que é uma comunidade que eu participo. E tinha muitas referências no material dela. Ela é CEO da América Latina e eu falei, parabéns, eu adorei. Tinha muita referência, eu vou poder estudar mais sobre tudo que você trouxe. E ela falou, então, eu trouxe essas referências porque eu sou mulher. Para eu ganhar autoridade, eu preciso provar tudo que eu estou falando. Eu não posso tirar de qualquer outro lugar. Então, ainda tem esses desafios, apesar de já ter uma diversidade no nosso ecossistema. 120 para 450 é bom, mas não é ótimo, né? É bom, mas não é ótimo. Mas quando a gente fala do Afro Cubo, empreendedores preto, é uma proporção de 400 para 40. Quando eu falo de empreendedores LGBTQIAPN+, eu estou falando de 20 de 400. Mulher preta, menos ainda. Mulher preta, eu não vou ter esse número agora de cabeça, mas vai ser 3 que vamos ter. A gente tem a Vanessa, da UPO, que é uma empreendedora de benefícios. São pouquíssimas que nós temos. Quando a gente fala de PCD, Founder, nós temos 10 negócios. Então, a gente ainda tem muito que crescer no que diz respeito à diversidade. Isso me faz ver que como a gente tem assunto para tocar aqui, hein, no podcast. Vários e vários, e com problemas de séculos passados, né? E que ainda são presentes na sociedade hoje em dia e no empreendedorismo, inclusive. Eu queria te perguntar, ainda explorando um pouco mais seu lado pessoal, como você vem parar em São Paulo? E como é essa sua descoberta aqui em uma outra cidade? Não sei se você já tinha experiências passadas aqui. E depois quero entrar mais no detalhe do Cubo. Perfeito.
Vir para São Paulo foi difícil, né? Para uma carioca sair ali de uma cidade onde a gente tem a praia, tem o campo, tem vários ambientes juntos, tem família, tem amigo, universidade. Foi um momento bem difícil, mas eu brinco que foi estilo tirar o band-aid do machucado, foi de uma vez só. Então foi um momento onde eu estava me formando, onde eu estava trocando de emprego e onde eu estava vindo morar com a minha namorada. Quantos anos atrás isso? Tem um ano. Ah, nossa, Um ano e um recente. É muito recente. Extremamente recente. O aluguel acabou de renovar agora o próximo ano. Então tem exatos um ano. Marcou. Exato. É a vida adulta, hein? É a vida adulta, né? Exato. Então foi nesse momento onde estava tendo diversas mudanças na minha vida, inclusive uma mudança de cidade, né? Sair desse núcleo familiar e começar a construir uma vida ao lado da minha namorada. Vocês já se conheceram lá no Rio e vieram Lá no juntas Rio. pra cá? Exato, ela é do interior, Campo dos Goitacazes, mas a gente se conheceu no Rio. Ela já tinha uma experiência aqui em São Paulo, porque ela era presidente da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, eu já visitava São Paulo, conhecia um pouco. Era Você aquilo. também escolheu... Então, ela é um pouquinho mais ou menos da sua área, então, né? Sim, ela é formada em engenharia também, foi do Movimento Empresa Júnior, hoje trabalha na Fundação Estudar, mais especificamente em bolsas de tecnologia. Então, selecionando jovens de top universidades, Harvard, Stanford, afins, para poder ganhar a bolsa da Fundação Estudar. Imagina o papo em casa. Nossa. Imagina incrível. a época da declaração de imposto de renda, né? Quem trouxe quem? Você trouxe ela ou ela trouxe você? O convite partiu primeiro pra quem? Ela já estava na Fundação Estudar há mais ou menos 3 meses, 4 meses, vinha para cá, Airbnb, e eu recebi a proposta para o Cubo, e foi então agora vamos junto. Foi uma decisão muito de dividir aluguel para compartilhar custos, e depois a gente fez a discussão de, opa, somos um casal também, precisamos discutir a nossa vida pessoal. Então era um namoro que meio que virou casamento. Casamento não, né? Muito forte. União próxima, vai. Boa, boa. Então vocês vieram... Uma JV. Uma JV. Pronto, Tá mais fácil assim. Agora, uma coisa que eu ia te puxar até em relação ao Cubo que você falou, que essa mulher que você conversou, ela falou que ela precisava de dados para provar, carimbar ela, por exemplo. Isso você tinha percebido que tinha essas necessidades, ou foi uma surpresa para você ouvir isso dela? Foi uma surpresa, e a partir do momento que ela falou, eu comecei a anotar. Então, eu tive essa reunião na quarta-feira, na terça-feira seguinte, porque toda terça a gente tem pitch para novas startups entrarem no Cubo. 2 empreendedores foram aprovados nesse comitê, um homem e uma mulher. O homem, ele teve os slides passando meio confuso, sem dados, mas o business valia a pena, a gente aprovou. A mulher tinha dados em todos os números que ela passou, todos. E eu trouxe esse assunto para o comitê, falando, caraca, vocês viram que o pitch dela tinha referência em todos os números? E a gente começou uma discussão muito rica, que na maioria das vezes a gente tira dados e fala, ninguém pergunta a referência porque eu sou homem, porque eu já sou CEO, porque eu sou empreendedor de longa data, mas quando eu sou mulher eu preciso falar que foi de um report da AB Startup, que esse report falou que os empreendedores, eles são homens, brancos e héteros. Não pode ser um Thaís achou. Mas e você que está ocupando esse cargo lá no Cubo, você sente ainda que você precisa também de umas validações do jeito que foi nesse caso? Eu sempre ocupei muito lugar de privilégio. Isso eu acho que é até importante na minha história, né? Quando eu falo da engenharia civil, era um privilégio eu não saber os grandes desafios que tinha e eu ter o privilégio de sair do meu estágio em época de pandemia para ir para outra empresa. Quando eu falo sobre ser lésbica, eu tenho o privilégio de ter uma família que me apoia. Quando eu falo da minha atual empresa, o Cubo, eu tenho o privilégio de poder trazer esse assunto para a pauta e ser reconhecida e valorizada em relação a isso. Então, aconteceu já de eu pegar o elevador no Cubo e ter só homem, chegar na mesa do CEO, o Paulinho, e falar, Paulinho, eu acabei de sair de um elevador que só tinha homem.
E ele virar e falar, ok, o que a gente faz a partir disso? Como a gente traz mais mulheres? Como a gente faz com que o ambiente seja mais saudável? Como que a gente traz mães? A gente tem banheiro para ela conseguir amamentar? Tem espaço, né, para ela conseguir trocar o filho dela? Tem, não tem? O que a gente faz? Então, é um ambiente extremamente aberto para a gente trazer essa pauta e trazer essa pauta enquanto business, né? Porque quando a gente fala de diversidade, ESG, um tempo atrás era marketing. Era bonito falar de ESG, que eu tô poupando carbono, que eu estou compensando X, Y, Z, que eu tenho mulheres na minha equipe, Y, Z. Mas o marketing já caiu. Já passou essa fase do marketing. Acho que a pandemia ela conseguiu acelerar muito toda a necessidade do mundo para diversidade e ESG. E hoje em dia, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Então, hoje, no Cubo, a gente já tem o Mulheres ao Cubo e a gente tem o Afrocubo. A gente entende como a gente vai fazer e o que a gente tem que fazer, e agora é melhoria. É aprender com os nossos erros, com os nossos desafios, ouvir da nossa comunidade. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum grupo focado para pessoas LGBT+. Mas no mês do orgulho, a gente simplesmente fez uma roda de conversa. A gente abriu uma sala e falou, quem quiser discutir, seja você da comunidade ou um aliado, é um espaço aberto para discussão. E a gente viu que tinha desafio de banheiro para pessoas trans. Hoje, no nosso prédio, é banheiro feminino, banheiro masculino. Uma pessoa trans, ela tinha dificuldade de utilizar. Então, como que a gente traz esse desafio dela, essa dor dela, para que ela consiga compartilhar uma solução com a gente e a gente levar isso para frente? Isso é só o início, é só o básico, né? Mas como que eu posso apoiar mais as empreendedoras mulheres e afins? Caramba, é legal que as empresas já nascem já apegadas a conceitos que as antigas vão ter mais dificuldade, né? Principalmente nessa questão de diversidade e inclusão. Eu queria saber como nasce o Cubo. Era isso que você ia perguntar? Você fez uma cara de... Não. Eu tenho outra. Queria entender o histórico do Cubo, do projeto. Não sei se você entrou, acredito que você entrou depois que ele já estava... Já tinha sido concebido e tudo mais. Posso fazer uma antes, então? Porque aí a gente segue uma... Pode, eu vou ali, já volto. Tá bom, vai lá no banheiro. Brincadeira, pode sim, claro. Vai lá, você tá segurando Não, tô aí. nada, pode ir. Pode ir. A gente dá um cancela... Dá Não, um pause não é aí. banheiro não, eu falei brincando. Tá bom, então. Tô brincando. Pode fazer a... A questão do SG. Vocês lá, assim, como uma startup é uma coisa... Realmente são empresas começando no ambiente... que ainda não é formado, vamos dizer assim, já é um pré-requisito das startups seguir isso? Perfeito. Eu tô falando porque realmente o Roger ele é muito mais inserido nesse tema do que eu. Então, uma pergunta bem, eu sei que é até meio de leigo, assim, sabe? Não. Vamos lá. Quando eu entro no Cubo 1 ano atrás, até já misturando um pouco da sua pergunta, né? O Cubo ele já tinha 7 anos de formação, então já era uma empresa consolidada. Quando eu entro no Cubo é para um cargo novo, é para um cargo de gestão do portfólio de startup. Até então, em 7 anos de existência, mais de 400 startups, a gente ainda não tinha esse conceito de portfólio de startup. Então, a gente começa a implementar ondas. A primeira onda foi entender todos os nossos critérios de seleção já existentes. Hoje são 5. Então, eu estou olhando para quem são esses fundadores, tem diversidade, não tem, o que eles fizeram antes desse business e afins. Capacidade de ser VC funding, então já levantou capital, tem capacidade de vir levantar. Terceiro, fit cultural, então entendendo que faz parte de uma comunidade, esses empreendedores precisam entender que eles vão usufruir, mas eles vão colaborar também com a comunidade. Terceiro, quarto, tração no mercado, então é resultados crescentes. E quinto, escalabilidade. A gente entendeu esses critérios e a gente olhou também diversidade e ESG, porque a gente tem um hub de ESG que atualmente é focado em Net Zero. Então, startups que estão aí auxiliando toda a jornada de compensação, redução de carbono, impacto ambiental. A gente vê que os números eles são distintos, porque no portfólio a gente roda uma pesquisa chamada Selo Cubo, onde a gente coleta diversas
dados de business. Então, time, diversidade, faturamento, captação, modelo de negócio, e a gente começa a fazer cruzamento de dados. Então, quando eu falo de uma startup padrão do Cubo, ela fatura aí 3 milhões, tem 2 fundadores, 28 pessoas no time, 80 clientes, já captou mais de 3 milhões de reais. Quando eu pego um recorte de mulher negra do norte, não é essa a realidade do business. Então, a gente precisa começar a utilizar ESG no business, solução aplicada ao ESG e diversidade dos empreendedores do business para alavanca. Então, eu tenho uma startup que ela está um pouco abaixo dessa minha mediana de 3 milhões de faturamento, mas é esse caso. É uma empreendedora do Nordeste. Ela é uma alavanca para que ela seja aprovada na nossa comunidade e a gente consiga auxiliá-la a potencializar o negócio dela como um todo. Muito estimulado pela nossa visão de diversidade, hoje cerca de 52% dos nossos negócios possuem pelo menos uma diversidade entre os empreendedores. Empreendedores founders, né? Então, pode ser que seja uma mulher, uma pessoa preta, PCD, ou então LGBTQIA+. Esse número é bom? É considerado bom? Para o cenário do mercado, sim. Mas é um número que a gente está crescendo porque a gente tem a estratégia. A gente tem números a alcançar. A partir do momento que se tornou meta, se tornou estratégia da companhia, a gente consegue ter estímulos para alcançar esses resultados. Então, hoje, eu, enquanto Cubo, eu sou famoso no Brasil, eu sou famoso na América Latina, mas especialmente em São Paulo, especialmente no Sudeste, especialmente no Sul, que são regiões que estão aí acumulando mais de 90% do valor captado do Brasil. São regiões aquecidas para o empreendedorismo. Mas o Sebrae, ele tem muito alcance na região Norte. Ele tem muito alcance na região Nordeste, lugares que nem sempre nós estamos. Então, a gente, enquanto Cubo, se junta a parceiros, seja ele Sebrae, seja ele Venture Capital, que está investindo em diversidade, para que eles deem esse canal de aquisição para a gente. Porque a gente tem a proposta de valor para esses empreendedores, porém é difícil alcançá-los. Porque a gente fala canais diferentes, linguagens diferentes ainda. Legal. Então fala do Cubo, de como ele surge, que eu já tenho mais 2 perguntas que surgiram no meio da fala dela. Manda bala. Perfeito. O Cubo, ele surgiu lá em 2015, né? Itaú e Redpoint, como eu havia falado no início, sendo que precisou estudar o mercado. Então, os fundadores foram para Israel, foram para os Estados Unidos para entender como eram esses ecossistemas. E o conceito de densidade, ele foi visto como o principal fator. A gente poderia ter falado de setor regulatório, universidade, tem uma série de fatores, né, para o empreendedorismo alavancar em um ecossistema e a gente escolhe densidade. Sendo que só é possível a gente ter densidade com realmente um número elevado de clientes. Então, hoje a gente já tem mais de 100 corporações de diversos segmentos na nossa comunidade que estão lá para gerar negócio, para gerar investimento nas nossas startups. A gente tem mais de 30 parceiros. Esses parceiros, eles são instituições do ecossistema, então pode ser uma universidade, pode ser uma consultoria, pode ser uma AWS que oferece crédito em nuvem para as nossas startups, por exemplo. Esses parceiros, a gente tem mais de 150 benefícios para a nossa comunidade, que somando tudo, né, valor de economia, dá mais de R$1 milhão possível de ser economizado. Então, é um importante play ali na nossa densidade. Terceiro cliente nosso que foi lançado recentemente no mercado foram os investidores. Então, como que a gente pega os principais fundos que principalmente estão vindo para o Brasil e têm um desejo por América Latina para eles pescarem em um aquário, ao invés de ser um mar aberto? Então, eu já curei as startups, eu já tenho as melhores startups aqui e dessas 450 startups, mais de 50% pretendem captar esse ano. Então, é um bom aquário para os investidores estarem vindo captar as melhores oportunidades. E, por último, as nossas startups que elevam aí a nossa densidade, sendo mais de 450. Essas startups são mais de 1.000 fundadores, são mais de 28 mil colaboradores que a gente tem impacto direto.
Impacto esse de acesso a conhecimento, realmente elevar o nível enquanto pessoa para que essas pessoas consigam elevar o nível dos negócios. Porque existe tecnologia, mas tecnologias são operadas por pessoas, né? Então, esse é o nosso principal ativo. Essas pessoas, elas movem a economia juntas, então a previsão para esse ano é que seja captado 5 bilhões de reais e mais de 7,5 bilhões faturados pelas nossas startups, que são números extremamente positivos. E essa densidade toda, ela é para conexão. Então, networking, investimento, geração de negócios é o principal objetivo do Cubo como um todo. Caramba, o nome vem de... Ela é uma máquina, né? Uma máquina de números. Eu não sei de onde está vindo tanto número. Não tem nenhum teleprompter aqui, não tem nada passando aqui. É tudo da cabeça dela. Thaís, o nome vem de incubar, é isso? Tem esse significado ou estou viajando? Muita gente acha que sim, tanto que às vezes a gente fica, não, o Cubo não incuba, o Cubo não acelera startups. Eu não vou saber a origem exata do nome Cubo, mas vinha muito da questão de ao cubo, né? Da experiência ao cubo, do foco no cliente ao cubo e afins. E também a logo do Itaú, né? Tem lá o cubinho. Não sei se marca vai querer me matar, talvez, porque eu não sei se tem essa origem, mas sempre que eu vejo o cubo, eu lembro do quadradinho do Itaú, né? E dentro do seu período ali de atuação, você consegue falar alguma startup assim que te chamou muita atenção, sabe? Alguma coisa curiosa ou que você achou muito inovadora? Você tem algum case assim para falar? Ou é uma pergunta muito difícil para você? É uma pergunta difícil porque são muitas startups e dos mais variados segmentos. Hoje são mais de 25 segmentos e vários diferentes estágios também. Então, a gente vai ter um Robson da Amaze que veio aqui compartilhar um pouco a sua história, que é estrangeiro, vem para o Brasil como trabalhando em um sacolão e hoje é empreendedor. A gente vai ter uma Digibi, que captou esse ano mais de 300 milhões de reais. Então, a gente tem diferentes estágios de startups na nossa comunidade e diferentes histórias para serem contadas. História do Gibi? A história da Digibi. Mas esse do Gibi eu fiquei curioso. Como? Não, é Gibi. Ah, Digibi. Digibi. Ah, Digibi. Digibi. Não tem nem eu nem você. Caramba, que interessante. E lá no Cubo, assim, tem algum, como você diz assim, um case que ele vira uma referência, quem chega lá fala, ó, tava aqui e hoje tá... eu ia falar palavrão, mas eu não... Pode. Dicionário karaokês, pode. Não, pica das galáxias ali hoje, assim. Perfeito. Lá a gente tem a nossa métrica de sucesso, que são conexões. Recentemente, a gente criou um sistema para medir todas as nossas conexões e ser a nossa estrela guia, né? Nossa North Star aí. Esse sistema de gestão, a gente vai estar contabilizando todas as conexões que a nossa comunidade faz, seja ela presencial ou de forma digital. E quanto maior o número das nossas conexões, maior o número de cases que a gente tem. Então, para vocês terem ideia, até o atual momento já foram 1,2 bilhões captados pelas nossas startups. Então, quanto mais eu conectá-las com investidores, mais elas vão estar captando, maior vai ser o número dos meus cases de sucesso. E isso falando de business, mas também tem case de vida pessoal. Tem uma startup nossa, a Talent, e a Renata, ela é casada com o Bruno, que é um empreendedor de uma outra startup nossa, da comunidade. Eles se conheceram no Cubo, eles se casaram e agora eles têm uma baby que a gente brinca que é Baby Cubo. Então, as conexões do Cubo são as mais diversas possíveis e também diversos tipos de cases, né? Eu ia falar filho ao cubo, né? Filho ao cubo. Nasceu quadradinha, né? Que bacana. Eu ia te perguntar se existe, para uma empresa estar dentro do ecossistema, ela tem que passar por um processo de pitch necessariamente ou existem olheiros que estão atentos ao mercado? Perfeito. Hoje a nossa marca, ela chama muitas startups, então o nosso principal canal em questão de volume é o canal
orgânico mesmo, de redes sociais, site, onde essas startups se inscrevem no nosso processo seletivo. Porém, o nosso principal canal no que diz respeito à qualidade são as indicações. Então, todas as minhas 450 startups, todas as minhas 100 corporações, meus investidores e os meus parceiros, eles sabem o perfil ideal de uma startup e eles indicam outras startups e tem toda uma jornada de validação dessa indicação. Então, hoje, o nosso principal canal de aquisição são as indicações que são quase como se fossem olheiros, olheiros de forma distribuída, né? Porque eu, Thaís, meu time de 5 pessoas, é difícil ter essa visão de todo o Brasil. Mas quando eu falo de mais de 500 CNPJs, eles conhecem outros empreendedores, outras empresas para estar fazendo esse ciclo completo, né? A gente tem uma média de 80 inscrições por mês e 20 aprovações. Então, aí uma taxa de aprovação de 25%. 25%, E são pitches semanais? Semanais. Toda semana a gente analisa cerca de 5 negócios em pitch com a nossa banca de avaliação. Certo. Eu quero te fazer uma provocação, talvez você não goste muito, mas eu não quero que ela seja vista como comparação, e aí talvez você goste mais. O pessoal que está assistindo a gente talvez conheça o Shark Tank, que é um programa fora bem conhecido, no Brasil também. No que o Cubo se assemelha e no que ele se diferencia? Porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem o que é de fato o Cubo. Perfeito. O Shark Tank ele é um momento de pitch para investimento, né? Onde existe uma banca avaliadora, existem empreendedores apresentando o seu business ali, seu negócio, para que esses investidores decidam se faz sentido aportar um investimento. Nisso é semelhante. O Cubo não investe. O Cubo tem investidores e tem negócios e pode fazer a conexão para que esse pitch aconteça e esse aporte seja feito. Então, hoje o Cubo, a gente não pega equity, a gente não investe em startups, mas nós somos um ecossistema, nós somos um hub de conexões. Então, dentro do nosso ambiente ali que é controlado pela nossa curadoria, ele consegue ter os principais players e as principais ações e ferramentas para que eles se conectem. Então, eu tenho, por exemplo, um Cubo Open Day, que é um dia que eu abro as portas do meu prédio para que toda a minha comunidade vá usufruir de conexões. A gente faz trimestral, o último foi em janeiro, a gente faz agora um em julho, de novo, e a gente tem, por exemplo, uma ação lá que é o Conexão com Investidores, onde eu tenho um potencial de mais de 100 conexões durante 2 horas de ação, onde eu vou ter mais de 15 fundos, aí os mais diferentes tipos, né, de fundos, se conectando com startups durante essas 2 horas. Entendi. Então, agora para mim ficou claro, porque não é uma incubadora e nem uma aceleradora. É mais uma questão de curadoria mesmo. Acho que fica mais fácil a definição próxima dessa palavra, né? Uma conexão, né? E uma conexão. Nossa, eu ia te fazer... você atuando lá e olhando toda essa diversidade que tem lá, não de pessoas, mas de startups mesmo. Você tem um tino empreendedor, assim, tipo, particularmente falando, te brota ideias lá, assim, você teve bastante insight, assim, pensar alguma coisa e falar, nossa, acho que... Teve vontade de abrir uma startup e participar de um pitch? Acho que eu volto para a questão do privilégio. Eu tenho um privilégio de estar em um hub de inovação que tem os melhores negócios selecionados lá dentro. E o meu papel, a gente estava até conversando esses dias, a gente acorda todo dia de manhã para impactar daqui a 20 anos. Então, eu não me imagino no momento empreendendo, porque eu sei que eu tenho um grande potencial de ainda auxiliar muitos empreendedores, muitos negócios a crescerem e esses negócios, eles terem o seu impacto multiplicado. E eu só vejo esse resultado daqui a 20 anos. Então, todo dia é 20 anos à frente. E tem, né, diversos ciclos, né? A gente tem um estudo que é da Astela, que eles possuem um empreendedor, um founder, e qual é o impacto desse founder no ecossistema. Um founder, quando ele faz um exit, ele vai criar outro negócio, ele vai investir em outros negócios, ele vai mentorar outros business. Então, é todo um ciclo que eu consigo impactar, mesmo não sendo uma empreendedora. Então, quando eu tenho essas diversas ideias, diversos ciclos criativos, né? É muito mais vou marcar o café com outro empreendedor que eu sei que tem essa dor e eu consegui ter esse insight aqui junto com outro empreendedor e vou conectá-los da melhor forma
que um tem a solução e o outro tem um desafio. Quase uma intraempreendedora. Mas eu fico imaginando, assim, deve ser um ambiente fantástico, assim, né? De conexões, de trabalho. Você tá tendo ideia o tempo inteiro, falando com pessoas e se conectando, e mensagens, assim. Sua rotina deve ser super intensa no Cubo, né? Exato. E como eu comentei no início, né? Esse meu cargo, ele foi criado na minha chegada de portfólio e ele é dividido em ondas. Então, a primeira onda foi a gente ter a visualização de um portfólio. Hoje a gente consegue ver quem são as maiores startups, quais são as startups que estão captando, quais são os dados de diversidade. Então, a gente tem um pool com mais de 90 variáveis de todos os nossos 450 startups que estão conosco e fazer o uso desses dados de forma assertiva. Então, a gente consegue conectar A e B com assertividade, com qualidade e curadoria. E essa é a primeira onda, a visualização de um portfólio. E agora a gente entra numa segunda onda, que é uma onda de integração de dados. Ok, a gente tem informações sobre business, mas agora como que eu vejo se essa conexão ela teve um fruto positivo, ela foi assertiva, qual é o feedback dela? Uma startup minha que venha a mais eventos, ela tem um maior número de conexão, como que funciona todos esses cruzamentos? Então, é o nosso segundo momento de desafio de um portfólio, que é somar dados de outras fontes para que a gente consiga ter uma ferramenta, realmente uma máquina de conexões cada vez mais assertiva. E de onde que veio esse parâmetro de 20 anos? Assim, de você falar... Realmente, porque assim, tudo pensando daqui 20 anos. Por que 20? Qual que é a estatística? Você sabe alguma coisa disso? Perfeito. Eu tive uma conversa semana passada com o CEO do Cubo, o Paulo, né, onde ele fez uma reunião só com o nosso time de startup e a gente discutiu muito sobre esse impacto. Tem um livro que agora fugiu da mente o nome, eu posso compartilhar com vocês botam na descrição, que é a Bíblia de Comunidades. É como as comunidades funcionam e o impacto dessas comunidades. E esse livro traz muito isso. Que uma comunidade, ela gera frutos imediatos, que a gente consegue ver e consegue ter esse feedback de resultado, mas muitos é uma mudança de ecossistema como um todo, né? Então, quando a gente avalia, por exemplo, a mudança do empreendedorismo e inovação no Brasil, é uma onda muito longa e tem diversas fases, né? Teve o primeiro fundo a ser criado, teve a criação de Cubo, teve o primeiro exit, e isso vai se multiplicando, né? Hoje a gente tem o Nubank, mas daqui a alguns anos pode ser que a gente tenha 10, 15, 20 Nubanks. Uhum. Caramba. O conceito de comunidade é muito assim, a gente vive isso aqui, né? Porque, no fim das contas, a gente está formando uma comunidade, que a gente não sabe quem exatamente vai ser daqui a um tempo. Né? Agora, mais uma... Eu gosto de fazer essa pergunta, que ela me olha até assim... E você está falando nesse parâmetro de 20 anos, como você se enxerga daqui 20 anos? Perfeito. Acho que quando eu falo como eu me enxergo, eu volto para a comunidade, né? Tem que falar de comunidade. Hoje, eu faço parte de algumas comunidades, como, por exemplo, o Young Leader, que é do Instituto Anga, onde eles fazem um processo de seleção para selecionar jovens que têm aí o potencial de impactar a economia brasileira de forma consciente. Foi um processo de seleção com mais de 1.000 jovens que têm o intraempreendedorismo, empreendedorismo e liderança de si e do outro, né? E desses 1.000 jovens, 30 foram selecionados para serem reconhecidos. E eu volto até o que você comentou de deve ser muito bom um papo em casa com a minha namorada. Ela também foi uma das selecionadas no mesmo processo que eu e de forma totalmente às cegas. Só no final, quando a gente foi selecionada, a gente contou. Então, nós somos namoradas porque a gente tinha que resolver um case na última etapa e a gente estava na mesma casa para resolver o mesmo case e, de coincidência, a gente caiu no mesmo grupo. E a gente teve que compartilhar isso com as pessoas, né? Então, essa comunidade que hoje eu faço parte, junto com a minha namorada, de 30 pessoas que foram selecionadas ano passado, ela me torna 1% melhor. Quando eu faço parte de uma comunidade Cubo, que eu tive um processo, né, para vir a trabalhar no Cubo, me torna 1% melhor. Quando eu consigo ter um bate-papo, por exemplo, com a Cris, da SAP, eu me torno 1% melhor. Quando você vem para o papo de escada? Eu me torno 1% 2%. melhor. 2%. Não, brincadeira, 1%. Então, eu acho que para pensar em 20 anos, a gente tem que pensar em
todos os 1% que a gente vai melhorar dia após dia a partir dessas comunidades. Daqui a 20 anos, eu pretendo voltar aqui, vai estar no ar ainda, né? Com milhões e milhões de visualizações. Sem corrimão. Sem corrimão. Já vai ser um papo de estrada. Exato. De rampa, papo de rampa, porque é mais acessível, você não tem Ótimo. A gente não consegue, né? Uhum. Eu pretendo voltar daqui a 20 anos e poder falar que a gente conseguiu mudar as coisas a partir desses 1%. Então, dentro dessa comunidade de Young Leaders, a gente tem diversos jovens que estão intraempreendendo ou então até mesmo a partir do empreendedorismo, mudanças no nosso ecossistema, mudança em política pública, mudança em toda a nossa estrutura, né? E que eu possa voltar daqui a 20 anos e falar que eu invisto em mulheres empreendedoras, poder falar que eu mentoro mulheres empreendedoras, empreendedores de maneira geral e que esse impacto ele seja multiplicado cada vez mais, né? Olha. Tá vendo? Ela tem resposta pra tudo. Meu, tem. É uma Te máquina. desafio a fazer uma pergunta que ela não saiba responder. Não, ou que ela não tenha uma... Vai você. Agora, uma pessoal mesmo. E o papo em casa... Não papo de escada, o papo em casa. Disso aí, como que é? Porque essa é uma trocação ali, né? Vocês duas conversando. Vocês conversam, chega lá e falam, não, aqui é o ambiente de realmente mais, vamos dizer, neutro. Não tanto falando dessas coisas de startup, negócio assim, tal. Ou vocês têm uma troca muito grande, né? Na sua casa. Networking também rola lá? Exato. Eu acho que é o melhor lugar para ser 1% melhor, né? Se eu tenho diversas comunidades que me tornam 1% melhor, minha namorada também me torna 1% melhor. Então, realmente, a gente traz para casa discussão de projetos, post-it na parede e como que a gente pode construir essa jornada. Eu tenho esse desafio no meu trabalho, eu sei que você já resolveu algo parecido, vamos trocar, vamos compartilhar. E eu acho que isso faz com que as coisas sejam mais simples, né? Então, eu tenho meus desafios no trabalho, ela tem os desafios dela, os desafios educacionais, os desafios de vida e como a gente consegue compartilhar tudo isso, né? A premiação do Young Leaders, por exemplo, é um grande case, né? Uhum. Mais de 1.000 jovens inscritos e nós duas conseguimos ser selecionadas porque existia esse apoio mútuo, né? E essa cobrança de, não, você consegue fazer melhor esse vídeo, você consegue escrever uma carta de recomendação melhor, você consegue fazer, olha só esse ponto aqui, isso que você não colocou. Então, eu acho que é o melhor lugar para a gente conseguir ser 1% melhor. Agora, me puxando aqui, pensando no Robson, lá da Amaze, porque no dia que eu fui lá, eu acabei não encontrando ele. Você foi lá no Cuba? Fui. E tem uma... Porque assim, você falou que ele é um ambiente ali de conexão, certo? Uhum. E existe uma troca desses ambientes, assim, uma conversa entre si? Porque assim, startups, eu acredito que ela, em algum momento ela tá lá, por exemplo, a Amaze mesmo. Tava no Cubo, depois ela foi pro... Acho que era no Google ali que eu encontrei Google com ele, for né? Startup. E também tem uma conversa entre essas... Acho que até meta, né? Das startups. Eles terem essa conexão entre eles. Sim, não é uma meta mas eu tô deles. falando mais entre Entre ecossistemas, É. né? Entre ecossistemas, entendi. Entre o Cubo e o necessário. Google. É necessário, porque a gente fala que o mundo é pequeno, né? Mas, na verdade, é a renda que é concentrada. Uhum. E o mesmo acontece quando a gente fala de inovação. Então, eu preciso estar em contato com a Endeavor, eu preciso estar em contato com o Sebrae, eu preciso estar em contato com diversos outros players do ecossistema para que a gente tenha essa troca. Porque não é uma questão de ser um concorrente. Não é uma competição, Não é uma né? competição. Todo mundo ali tem um objetivo que é fomentar o empreendedorismo tecnológico. Cada um tem a sua proposta de valor, cada um tem o seu público, mas muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a gente tem o que trocar, tem o que aprender. Então, quando a gente fala de diversidade, por exemplo, o Cubo faz Mulheres ao Cubo, o Afro Cubo, Iniciativa XYZ. A Endeavor também faz. Recentemente, semana passada, teve um evento deles para Black Founders. O Google for Startup, ele investe em negócios fundados por pessoas pretas. Então, como que a gente consegue pegar o Afro Cubo e conectar com essas outras ações para que juntos a gente some esforços? Porque se enxergar como competição, vai ser cada um atirando para um lado em direções completamente opostas e ninguém vai conseguir realmente alavancar, né? E as startups, elas também vão
atuando em cada uma delas, né? Isso também fomenta mais porque tem uma troca maior ainda, né? Com certeza. Agora, você falando desse evento, tem um evento de startups? Tem algum? Porque você falou de um evento aí agora. Da Endeavor? Que eu falei? Mas assim, existe algum evento que é, por exemplo, uma feira de startups? Tem isso? Diversos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Cubo, eu comentei do Cubo Open Day, a gente tem um Cubo Conecta, que é um evento onde a gente leva mais de 3.000 pessoas para o nosso prédio ao longo do dia inteiro, sendo a maioria CEOs, de grandes empresários, C-levels. Tem eventos como, por exemplo, a Startup Summit, que é do Sebrae, na região de Floripa. A gente foi recentemente para o Neon, que foi um evento do Sebrae no Nordeste. O Web Summit, né, que até então acontecia na Europa, a gente conseguiu trazer para o Brasil, rodou esse ano no Rio de Janeiro. Os próximos anos, esse evento vai acontecer novamente no Rio também. Então, tem diversos eventos que estão fomentando esse empreendedorismo. Já existe meio que um circuito, né, de eventos pró-startups, né? Na verdade, eu entendi como isso mesmo, mas igual você falou assim, que tem da Endeavor, tem da Cubo, tal, mas eu tava falando como se fosse talvez seja esse último que você falou, acho que... O Web Summit? Porque ele é uma coisa que realmente tá todo mundo lá inserido, é isso? Eu acho que eu vi bastante propaganda, inclusive, foi um dos mais divulgados, né? Sim, foi o maior evento de inovação que aconteceu esse ano. Mas ele e você falou que foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. E assim, e quanto tempo que tem esse evento já? Esse evento ele acontece há um tempo já na Europa, porém foi o primeiro ano dele no Brasil. E o primeiro ano fora da Europa? Não vou saber confirmar. Encontramos a pergunta. Nossa, olha, atingimos a meta, hein? Ó. Olha só, quase 1 hora de... Ela vai falar, não, eu lembrei. Vocês vão? Eu imagino que na maioria das vezes aconteça na Europa, mais especificamente em Lisboa, em Portugal, que acontece esse evento de forma anual, onde reúne o principal ecossistema, né? E veio para o Brasil recente. Mas tem outros eventos também, como, por exemplo, o SXSW, que é um dos maiores eventos, acontece nos Estados Unidos, esse ano foi em Austin. O Itaú é um dos patrocinadores, o Cubo foi para lá em massa com diversos representantes, startups, para conseguir usufruir, né? Teve um painel que a gente fez junto com o pessoal de inovação do iFood, o Gurgel, junto com o pessoal que era ex-Redpoint e hoje está no Itaú, que é o Anderson e o Manuel, onde a gente falou sobre negócios controversos. Porque às vezes é muito fácil a gente ver que hoje existe o Gympass, onde eu pago um aplicativo e eu acesso diversas academias. Mas quando surgiu o Gympass, não existia um modelo de negócio similar. Então, como que a gente consegue absorver de outros ecossistemas, mas não de uma forma de copy-paste, né? O Gurgel, ele defende muito isso, que quando tem uma inovação lá nos Estados Unidos, na China, até ela estar preparada para chegar no Brasil, a gente ter um ecossistema favorável, é um time de 10 anos. Então, não é só a gente ir para lá, eu vi que tem essa inovação e copiar para o Brasil. Tem todo um preparo que a gente precisa de sociedade, a gente é um país continental, é um país com milhões de pessoas e milhões de pessoas que ainda passam fome e não têm acesso a um smartphone. Então, as tecnologias, elas precisam... Existe esse copy-paste, mas também existe os controversos, que é um Gympass da vida, que veio e inovou o modelo de negócio como um todo. Então, esses eventos, eles são muito importantes para a gente ir e literalmente explodir a nossa cabeça, né? Uhum. Eu queria te perguntar em relação hoje a barreiras legais para o empreendedor. E me veio aqui um exemplo bem conhecido dos patinetes, né? E bicicletas em São Paulo, que foi uma baita de uma ideia, explosão, né? Explosão e tudo mais, e de repente por questões legais a gente viu essas empresas sumirem, né, de fato, porém elas existem em outros lugares, né? Como que está hoje a questão da burocracia em relação à empresa que quer ter essa visão tecnológica mais avançada e seguir no modelo como startup? Perfeito. O Brasil não é um dos melhores países para poder criar um negócio. Hoje, para abrir um CNPJ, existe uma certa facilidade, mas é complexo. Não está de fácil acesso para todos e muito mais difícil gerenciar esse CNPJ ao longo do tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de um
uma simples emissão de nota fiscal. Emitir uma nota fiscal de um negócio em São Paulo é uma coisa, na Bahia é outra, na Amazônia é outra, e cada prefeitura vai ter o seu próprio sistema, né? Então, é um país que a gente tem muito a avançar, porém a gente tem que ter a consciência que a gente já avançou bastante. Então, hoje, por exemplo, o Sebrae veio aqui num podcast recente e falou sobre os micro e pequenos empreendedores que eles auxiliam em toda essa jornada. Então, a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente tem criado muitas ferramentas para dar esse acesso, mas ainda é difícil e tem muito a crescer. Nossa, e fora as barreiras de mercado, né? Você já tem burocracia e agora as questões que o próprio mercado se autorregula e às vezes é um desafio ainda maior, né? Com certeza. E a gente tem uma facilidade que outros países da América Latina não têm, que é o tamanho do nosso mercado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um negócio que ele surgiu na Argentina, ele já nasce global, porque o mercado da Argentina é pequeno. Quando a gente fala de um negócio que nasceu no Uruguai, ele já nasce internacional, porque ele precisa ser todos os países ali de língua espanhol, depois ele pensa no Brasil, depois ele pensa nos Estados Unidos, Europa, então ele já nasce com esse pensamento. Enquanto no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade, que é inclusive uma dificuldade do Cubo também. A gente tem muitos empreendedores, hoje quando a gente fala de CNPJ, de startup, são mais de 20 mil CNPJs do Brasil, nos principais mapeamentos de Sling Hub, Distrito, Liga e outros. Esses CNPJs, muitos morrem, né? Porque não tem mercado, porque não tem caixa, não fez uma boa gestão desse business. Os que sobrevivem, muitos param ali nas primeiras rodadas de investimento. Então, em um investimento anjo, em um seed, que é mais de 70% dos investimentos que ocorrem dentro da comunidade Cubo. E a dificuldade é chegar em um exit, é chegar em uma internacionalização, é chegar no investimento Series A, B, C, por aí vai. A gente fala que os primeiros 3 milhões é difícil, mas muitos conseguiram. Mas quando a gente fala de um investimento, por exemplo, da DigiBee de 300 milhões, é muito difícil. E essa saída, esse exit, quando vai acontecer essa venda dessa startup, esse empreendedor tem um efeito multiplicador gigantesco no ecossistema, né? Então, como que a gente pula dessa fase que a gente já começou a facilitar de criação de CNPJ, gestão, essa parte mais de regulamentação, como a gente sai desse seed e começa a ir para o Series A, B, fazer internacionalização dos nossos business, para que esses empreendedores consigam multiplicar o seu impacto, criar sua própria startup, investir em outras startups, mentorar e por aí vai. Conta um pouquinho mais detalhada essa questão do ciclo, né, de começar uma startup, aí tem a fase do anjo, o que é, para ficar bem claro para o pessoal que tá acompanhando a gente. Perfeito. Quando a gente fala de um ciclo de uma startup, a gente fala que tem ali o Vale da Morte, né? O famoso Vale da Sombra da Morte. Exato. Que é o momento onde os business estão encontrando o seu mercado. Então, se o seu produto tem realmente aderência no mercado, tem clientes que estão dispostos a pagar por essa solução e ter o seu crescimento orgânico. Quando a gente fala desse crescimento, é muito importante ter capital para poder investir. Pessoas, tecnologia, para esse crescimento. Então, no início, muitos dos negócios surgem com capital próprio. Então, os empreendedores, que muitas das vezes são executivos, né, juntaram uma grana por um tempo e fazem a captação inicial com esse dinheiro. Depois, a primeira fase é o Family Friends, né? Então, são amigos que estão investindo, são familiares que estão investindo nesse business, são cheques pequenos e com equity ok. O equity ali é o percentual que esse investidor vai ter da empresa. Depois, a gente começa um investimento anjo, que são grupos de pessoas que investem em negócios. Então, a gente tem, por exemplo, Anjos do Brasil, que é um parceiro Cubo, BR Angel. São grupos e instituições que juntam investidores que investem o seu próprio capital em outros negócios. Tem Family Offices também? Sim, Family Office normalmente é antes do investimento anjo. Tá na fase anterior. Que é o Family Friends. Normalmente são familiares e amigos ali investindo. Depois do investimento anjo, tem o pré-seed e o seed. Nessa fase do pré-seed e seed é quando normalmente tem essa validação do produto em si. Então, o investimento dos familiares e amigos e anjos foi para uma criação inicial do seu MVP.
O pré-seed e o seed, você valida esse MVP. O que significa o seed? É isso que eu ia falar. É o capital semente. É um cheque que vai aí normalmente até 5 milhões de reais. E é quando você tem já o seu negócio validado e você já tem seus primeiros clientes pagantes, usuários. E depois do pré-seed e seed é onde a gente brinca que é o maior desafio, né? SCs A, B, são grandes rodadas que muitas das vezes acontecem fora, né? Acontecem em dólar, que aí vai ter, por exemplo, o caso da Digibi, tem o caso da Knock Knock, que é do Cubo também, tem startup como a Insider, que é do Cubo, que acabou de captar uma rodada em milhões de dólares. Caramba. E o Brasil é uma referência em startups, em números, pelo tamanho justamente continental que é? Então, eu vi recentemente um podcast, inclusive, do Marcelo Daomi, que é um empreendedor aí reconhecido no ecossistema, onde ele faz um comparativo da taxa de mortalidade de empresas nos Estados Unidos e no Brasil. A gente tem uma taxa de mortalidade menor do que outros países. Sério? Que legal. Eu também não imagino. Sim, eu achei isso fenomenal. Eu pensei que você fosse falar o contrário, sabia? Eu também. Sendo que a gente não tem ainda esse crescimento. Então, a gente tem mais de 20 mil empresas, muitas dessas vão fazer suas captações, porém, a gente ainda tem um baixo número dos famosos unicórnios, que são empresas aí que valem mais de $1 bilhão. Mas assim, a questão... É lá do Bradesco que tem um unicórnio ali na frente, certo? O lá da Consolação? Não tem um lá na Consolação que tem um... Acho que é tipo um hub mesmo de startups ali, que tem um unicórnio como escultura. Você não viu lá, perto do Mackenzie? Não. Que você tá... Você chegou a ver? Você conhece esse? Não. É que escultura é a sua área, né? Você tá mais atento a isso. Não, é que ele tem lá Porque tem um Bradesco lá, né? Tem tipo uma... Ela não vai falar esse nome aqui. Sim. Ela não vai falar disso, exatamente. Mas ela tem uma escultura lá que você olha de frente, não vê nada e você, de lado ele aparece, porque ele é feito de facetas. Que legal. Mas essa coisa de... Por que é chamado de unicórnio? Porque é raro, alguma coisa assim? Por que isso? Eu sempre tive essa dúvida. É um pouco disso, de ser raro, por conta de toda a energia, de toda a história que existe do unicórnio, né? Mas no ecossistema a gente também tem as startups camelo. Então, as startups unicórnio são essas gigantescas, mais de $1 bilhão, né, de dólares. E tem as startups camelo, que são as startups que se sustentam. Então, tem ali seu papel na sociedade, tem empreendedores, empregam diversas pessoas, resolvem um problema real da sociedade, porém não é um unicórnio. Mas aí ele deixa, geralmente esses camelos aí, ele só atende e se sustenta depois e fica sem captar recursos, algumas coisas assim, aí só vai se sobrevivendo? Algumas conseguem já se sustentar, né? Tem a sustentabilidade financeira porque o capital que ele vem de investidores é para um crescimento rápido. Então, eu, empreendedor, já consigo sustentar o meu business, porém eu preciso de mais capital para investir em tecnologia e pessoas, na maioria das vezes são esses dois tipos de uso desse capital. E depois, quando a minha tecnologia está pronta e minhas pessoas estão ali operando essa tecnologia, eu tenho clientes pagantes. E é o melhor dinheiro que existe, é o dinheiro do cliente, né? Que é um dinheiro que você oferece, um produto e um serviço, está sendo remunerado por isso, sua empresa cresce e você não precisa vender parte da sua empresa. E quando ela é colocada como camelo, ela deixa de ser considerada startup? Startup é um conceito bem amplo, né? Então, tem diversas literaturas que falam sobre ser um negócio em um ambiente de incerteza, empreendedores, agilidade. E camelo é mais um estado de uma startup, onde ela é sustentável financeiramente, porém ela não é um grande business. E startup, geralmente, ela tem essa... Assim, ela não nasce startup e morre startup. Ela pode simplesmente começar como startup e depois ser considerada apenas uma empresa, certo?
é a discussão que existe de grandes empresas, né? Então, o iFood, ele nasceu como uma startup. Hoje em dia, ele é um ecossistema com diversas soluções, diversas frentes, que ainda se considera como uma alma de startup, mas já é uma empresa grande, madura no mercado. E já com, vamos dizer, um business plan ali formado, né? Tô falando assim, ele já é talvez parecido com Gympass, tô falando assim, porque ela criou já um conceito ali que já é validado, tanto que ele é replicado. Não sei, na minha visão aqui, eu não sou um entendedor disso, mas se ele já não, por essa situação, ele já não deixa de ser startup? É bem amplo o conceito. Tem a parte legislativa que fala ali de tempo de CNPJ e faturamento máximo na lei do Brasil. Tem isso? Sim, existe um marco legal de startups no Brasil, onde eles, se eu não me engano, tem um X tempo de faturamento e X reais faturados por ano para você ser considerado nesse marco legal. Existe literatura que traz esse conceito de incerteza, ambiente ágil, mas acho que o principal é a gente comparar uma grande empresa do que é uma startup no que diz respeito a quase que a alma dela, né? Quando a gente fala de uma grande empresa, uma corporação, é um ambiente muito engessado, é um ambiente que não é inovador, é um ambiente que é fechado, que aos poucos está mudando essa estratégia graças à inovação aberta e também ao intraempreendedorismo, enquanto a startup ela é disruptiva. Então, todo o seu modelo de negócio ele tem incertezas e outras variáveis. Então, Facebook nasce como uma startup e ainda tem essa alma de startup até hoje, porém já é um negócio consolidado, grande, com grande potencial no mercado, grandes feitos e impactos já, né? Eu tô falando porque esse nome, designar startup, ele meio que se perdeu para algumas pessoas, né? Qualquer empresa que você monta. Temos uma startup de comunicação e conversas informais. E eu sou CEO aqui tudo CEO. Não, você é CFO. CFO, CEO, CS. CSI é uma série. CSO e CMO. Exato, vem muitas novas palavras e que às vezes uma padaria é uma startup, mas na verdade é uma franquia. Então, muitas das vezes a startup acaba sendo aquela alma, o conceito mais macro do que algo batido em pedra, né? Mas por exemplo, esse seu exemplo de padaria, ele é errado falar que ele seria uma startup? Depende do... Tem inovação? Depende é uma pergunta certa? Não, eu tô falando porque, pra mim, parece que não tem nada a ver de chamar de startup. Agora, tem gente que chama. Mas se for uma padaria que faz pão biologicamente diferente, tem que ter uma inovação. Tecnologia. Não, sim, eu tô falando, não pode ser qualquer startup, qualquer padaria e falar que é startup. Né? Exato. Não então, vai variar muito do que você está avaliando, quais são os seus critérios, quais são os seus conceitos. Então, por exemplo, uma padaria que robôs fazem esse pão que tem um fermento diferente no mercado, XYZ, a depender de onde ela esteja se aplicando, quem está analisando, vai considerar uma startup. Porém, outro investidor, outro hub, pode ter critérios completamente diferentes e não encaixar como uma startup, né? Está nos olhos de quem vê o conceito. Mas eu já criei aqui, porque eu sou empreendedor, né? Então, eu vou criar Vamos criar uma padaria com entrega de bicicleta elétrica. É uma startup, hein? Pode ser, se for um modelo de negócio. A gente precisa abrir empresas, né? Começar a criar CNPJs para... Conteúdo vocês já têm, né? Conteúdo. Grandes nomes vêm. Eu não quero aquela motorizada, né? Fica... Parece que é uma mobilete. Não, vamos fazer de pão sem glúten, enfim, vamos nessa linha sem aí. massa, né? Pão sem massa, pão virtual. No metaverso. As pessoas se alimentando pelo metaverso, já pensou? Mas acho que não é uma boa ideia. Mas agora me chamou, caramba, foi um assunto até interessante, porque assim, eu tenho alguns clientes que eles que lançou carro no metaverso. Lançou mesmo assim, de visitação tudo lá e mostrou o pessoal experimentando. O metaverso, ele é um ambiente de bastante startup fazendo teste lá dentro? Você sabe me dizer isso?
O metaverso foi uma grande onda que a gente teve. Hoje eu sinto que as pessoas falam menos por conta da inteligência artificial, que acabou se tornando um assunto do momento. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender como a gente utiliza dessas tecnologias dentro dos nossos negócios. Então, por exemplo, o metaverso pode ser que você tenha um empreendimento lá em Duque de Caxias, você é o corretor aqui em São Paulo e esse empreendimento está no metaverso, consegue fazer a visitação, consegue ter toda a experiência do seu cliente como se estivesse dentro desse galpão e você realiza a sua venda. Então, hoje em dia, acho que é muito mais como se utiliza das tecnologias existentes para melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência de toda a sua jornada do seu negócio, né? Mas eu ia perguntar de IA, se tem alguém dentro do Cubo que presta esse tipo de serviço e de curadoria para as empresas? A gente tem algumas startups que utilizam da AI. Então, por exemplo, análise de dados hoje de forma preditiva com o uso de inteligência artificial para te dar insights, te dar informações a partir dos dados que você coleta dentro da sua empresa. Ou então, tem uma startup que ela é Agência, o nome dela, ela faz marketing digital e ela faz uso de inteligência artificial para melhorar a descrição que você tem no seu post, para melhorar o seu artigo. Então, ela consegue fazer uso da inteligência artificial. A gente tem a Alana aí que faz chatbot para responder os seus clientes no Facebook e outras redes sociais. Esse tipo de empresa tem um desafio gigante, que é não me irritar, né? Porque hoje em dia esses robôs em chat, acho que é uma das coisas que mais irritam. Mas já melhorou. Se você olhar o quanto você se irritava antes e o quanto se irrita hoje, já é bem melhor. Bem melhor. É que você se acostumou. Isso aí quer dizer o quê? É mercado. Exato. Tem mercado. Você tem uma maior base de dados, de informações, de perguntas que foram feitas e de respostas que foram dadas, que essa inteligência artificial trabalha que a próxima resposta ela seja de forma mais inteligente, de forma mais assertiva. Então, tem diversos business que utilizam da inteligência artificial, desde recrutamento de talento, postagem de vagas, como a gente consegue utilizar a inteligência para melhorar tudo que a gente faz no dia a dia, né? A maioria aqui, possivelmente vocês também já tiveram essa curiosidade de abrir o chat GPT e perguntar alguma coisa. Eu, por exemplo, enviei meu LinkedIn para ele uma vez e falei, faça um resumo da minha trajetória. E ele fez quem sou eu. Ficou legal? Ficou legal. Você não trouxe aí não para falar aqui no podcast? Não, já facilita a hora de a gente fazer a descrição do vídeo, né? Exato, depois eu passo. Você sabe que tem uns até próprios de podcast, né? Que já faz o corte tudo certinho. Você imagina, um amigo meu, ele é locutor e trabalhou na Jovem Pan. Ele tem um grupo de locutores, mandaram um áudio para ele falando, olha aqui. Mandaram para ele, falaram, ouve aí. Era a voz dele falando... não precisa ir longe, acho que foi hoje que saiu a da Volks, né? A campanha de 70 anos da Volks, que é a Maria Rita cantando com Elis Regina. Eu vi uma chamada Olha isso, dessa. cara. O negócio tá muito lá na frente. Né? A gente muito. tá no meio da revolução. E o meta... E vai ser cada vez mais rápido, né? Porque quanto mais tecnologia, mais rápido, mais a gente tá Acho que a gente falou em 20 anos, acho que talvez... Talvez menos. Cada vez menos. Eu fiquei pensando nisso, se 20 anos... primeiro que eu fiquei curioso... Eu acho que ela tá dando mentoria daqui 5 anos, vou chutar. Porque 20 anos ela falou, depois ela falou, não sei o que lá, 10 anos. Eu falei, puta, mas 10 anos, será que também hoje já não é muita coisa? Porque assim, tá mudando muito rápido, então talvez no próximo... A gente não faz ideia do que vai ter 5 anos. Então, planejamento estratégico, né? Quando eu era da minha empresa júnior, eu era diretora de projeto, a gente fez, enquanto diretoria executiva, o planejamento do triênio, onde a gente estimulou todos os objetivos, como a gente ia alcançar, as metas. Conseguimos alcançar o maior faturamento da empresa dos últimos 24 anos, né? Graças a esse planejamento, e era um planejamento de 3 anos. Hoje eu tenho dificuldade de fazer um planejamento de 3 anos, porque eu sei como eu quero que a minha área termine o ano. Mas ano que vem pode ser completamente diferente. Um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente muito mais rápido, muito mais ágil, que teve toda uma aceleração de pandemia. Que é uma variável incontrolável, né? Não tem nem como... Eu acho que daqui 20 anos a gente não vai estar fazendo nada, só robô. Vai acontecer Exterminador do Futuro. Por isso, juntem dinheiro, viu? Porque iremos precisar. E contem com o Itaú para... Ela já emenda essa. Mas pra que juntar dinheiro? Alguém vai estar fazendo o que você faz. Entendeu? Você vai precisar viver. Eu acho que as máquinas vão acabar com a gente. Você acha que a raça humana
Tá condenada? Tá mexendo ali, cutucando, tá criando um negócio aqui e depois não vai ter mais jeito, não. Bom, mas isso também pode nos tornar imortais, de repente. Eu Acabar acho com... que é muito mais como a gente vai utilizar a tecnologia, né? Então, como você falou, o corte do podcast já é feito de forma automática. Mas ainda tem aquela pessoa que está analisando se realmente faz sentido, Não, eu tô brincando. não faz. Porque o próprio chat GPT, se você não escreve do jeito certo, ele não te entrega do jeito certo, né? A Exato. própria XPTO faz aqui o podcast, ela usa também inteligência. Tô brincando só, mas... duas coisas. Eu falei até pra uma amiga minha. Eu acho que em algum momento a máquina realmente vai dominar tudo. E eu não vejo a hora de também vir chegar a invasão alienígena. Cara, isso vai ser muito legal. Tô louco pra isso. E não é metaverso, não. É no real. No real. Quando apareceu esse boom do metaverso do jeito que veio, ele foi uma coisa que lá vocês olhar ali e tentar inserir de alguma maneira, tanto no cubo quanto algum meio para, sei lá, agilizar as coisas lá no cubo? Lá no Cubo, não necessariamente o metaverso, mas a digitalização. Então, como que a gente leva esse ambiente presencial, que até então acontecia só em São Paulo, para todo o Brasil, para todo o mundo? Então, como a gente cria uma plataforma digital de forma assertiva que existem essas conexões. Então, foi muito mais a digitalização do negócio, uma transformação digital, do que necessariamente a utilização de um metaverso. Então, durante a pandemia, muitos escritórios ficaram digitais e as pessoas iam lá e sentavam na sua própria cadeirinha, né, e tudo mais. O Cubo não teve isso, mas a gente utilizou, por exemplo, de ferramentas de reunião online para fazer os nossos eventos durante a pandemia e a gente se torna hoje híbrido. Então, a gente tem o nosso evento presencial, mas esse evento também está no digital e essa pessoa consegue acompanhar. Acho que no futuro, eu não sei se eu tô viajando aqui, mas talvez tenha que ter alguém para certificar o que é real do que não é. Porque eu posso, daqui 5, 6 anos, te colocar numa cena de um crime, se eu tiver esse interesse, eu posso te colocar cometendo adultério, por exemplo. Com certeza. Se for do meu interesse, e por aí vai. Então, mas a gente tem que criar uma startup disso aí. Uma certificadora. A gente tem uma startup da Regina, a Verifact, que ela utiliza provas digitais para processos. Ela legitima essas provas para serem utilizadas. Então, um print de WhatsApp, um print de um post no Instagram. Então, cada vez mais tem soluções para estar verificando essas documentações digitais para ver a veracidade real, se não né? foi manipulado. Porque né? por enquanto, acho que a gente tá tudo num ambiente meio que de brincadeira, né? Ah, faz o Papa motoqueiro. Aí você vai ver o Papa motoqueiro. Faz o Trump favelado. Aí você vê o Trump perfeito, né? É uma imagem de fato real. Mas quando isso começar a extrapolar o limite do legal e não legal, porque a gente ainda tá falando de ser humano. O ser humano tem raiva, Milhares de tem variáveis. sentimentos e tudo mais, né? Mas eu acho que essas coisas, o que tá aparecendo pra gente é uma ponta, né? Imagina o que tá por trás já acontecendo, deve ser muita... Hoje a gente consegue assinar um documento de forma digital, né? Mas existem as certificadoras. Sim. Né? Então acho que é mais ou menos um caminho que a pra gente criar uma startup? É um caminho pra gente criar uma startup? Estamos precisando de uma mentora pra dizer se isso é o caminho ou não. Hein? Vamos conversar. Daqui a pouco em off a gente fala. 2. Você e sua namorada, porque já vai trocando ali ideia, vai agilizar o Aliás, por que processo. ela não veio? Boa pergunta. Qual que é o nome dela? Fernanda Amorim. Fernanda? Amorim. Amorim. Fernanda e Thaís. Podia ser Flávia e Bruna, né? Já pensou? Que esteve aqui recentemente. Não, né? a gente teve uma Flávia, a Bruninha Dois do vôlei. casais. A Bruninha do vôlei veio com a esposa Flávia. Depois veio a Bruna, Da bicha da justiça. da Bicha da Justiça, com a esposa Flávia. Tem noção? Num podcast. Com Num Entidade podcast Flávia. com 30 unidades. 30 episódios. Já 2 vezes. 2 vezes eu falei, não, impossível. E ele que percebe, pra mim passa batido. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente tava falando do ciclo e tal, e me fugiu essa pergunta na hora, quero voltar agora. O exit é uma premissa do negócio de uma startup? O exit é a saída, né? Então, é quando esse negócio ele foi adquirido por uma grande empresa, quando esse empreendedor ele sai da sua operação, o business normalmente continua, né? E esse empreendedor vai fazer outras coisas. Então, por exemplo,
a VR Benefícios adquiriu a Audaz, uma startup do Cubo. Essa startup teve o exit, o empreendedor teve o seu exit. A Gup, que é uma startup que não está no Cubo, é o nosso anti-portfólio, porque eles participaram do processo e acabaram sendo recusados no passado e a gente está aguardando essa volta. Repescagem. É repescagem. É um business que já fez 5 aquisições de startups do Cubo. Então, esses empreendedores, a Nidu, a Knobe, que estavam no Cubo, o Marcel, por exemplo, que é da Knobe, foi adquirido pela Gup em uma estratégia de ganho de mercado. Eram 2 concorrentes que tinham aí cada um a sua vantagem competitiva e a Gup adquire a Knobe no passado. Uhum. A Gup, que está criando um hub de inovação, adquire a Nidu para fazer uma parte da sua jornada, adquire a Pulses, que é da comunidade Cubo também, para fazer outra frente do seu negócio. Então, esse exit é a forma que o empreendedor vai sair desse negócio para criar o próximo, investir em outro. Conceitualmente sim, mas uma startup ela já nasce com isso como premissa? Ou seja, o empreendedor ele já tem que ter um certo desapego futuro dentro dele quando ele se propõe a fazer isso? Tem bastante, não tem? Que cria assim já pensando na venda ali na... Eu acho que é um passo importante, já nascer de forma estruturada e organizada com uma governança para que consiga fazer as suas captações e no futuro uma saída, mas também existe as startups camelo que o empreendedor vai viver daquele business por um longo tempo e tudo bem. Apegado. Vai camelar, né? Por isso que vai camelar. A centralizadora, ela não quis falar, mas a da risada já apontou que é isso. Pode ter sido uma origem... Existem diversos tipos de empreendedores e o ideal é entender o momento de cada um, né? E até nesse momento de saída existe aquela ser rei ou rico, né? Eu vendo logo no início a minha empresa, eu espero muito tempo para vender e que ela esteja mais valorizada, mas aí eu corro o risco dela não valorizar mais do que o atual e eu perder o time de venda. Então, é uma decisão que precisa ser analisado diversas variáveis para ver se realmente faz sentido para o empreendedor, para todos os seus colaboradores, para os sócios, para todo mundo que está ali naquele negócio. Nossa, mas deve ser difícil, hein? Porque, assim, imagina, você criou um negócio e chegar no momento da saída, deve ser difícil não para os sócios em si, mas quem foi o idealizador. A maioria do que a gente tem de experiência do Cubo, né? Os empreendedores, eles vendem os seus negócios e o segundo negócio é muito melhor. Então, o empreendedor serial, né, ali que já está no 3º, 4º business, constrói cada vez business melhores, de forma mais estruturada, com mais aprendizado, porque ele errou no primeiro, no segundo ele já não comete aquele erro A, né? Ele comete o erro B. Então, ele vai descobrindo outras coisas e utilizando a sua bagagem, a sua rede, tudo que ele já construiu para criar um negócio com potencial gigantesco. O que é mais comum? Ele ficar como conselheiro, eventualmente, ele respeitar o non-compete? Ou ele abrir outro negócio diferente, assim que ele sai do negócio? Na maioria das vezes, quando tem essa saída, ele fica durante um tempo para poder fazer toda a sua transição. Então, por exemplo, a Pulses, que foi adquirida pela Gup, hoje é Pulses by Gup. O empreendedor está lá, o time está lá, ainda estão 2 marcas separadas fazendo toda essa integração. Após esse momento de integração, que pode levar aí até mesmo anos, mais normalmente, né, dura de 6 meses, até mesmo 2 anos, a depender da complexidade desses negócios e dessa integração. E depois, muitas das vezes, ou ele investe, vira um investidor anjo para estar mentorando, entrando em conselho, ou ele vai criar a próxima startup. Quando é a primeira saída dele, normalmente ele cria a segunda, porque ele tem o gostinho, ele quer crescer, quer e que tá com o bolso cheio. Tá com o bolso cheio, quer que o próximo negócio tenha uma saída com uma valoração ainda maior, mas eu acho que depois ali do 3º, 4º business, o mais comum é que ele vire um investidor. Eu pensava que fosse direto investidor. Você tá preparado para vender o Papo de Escada? É isso que eu ia falar aqui. Como que é participar do último Papo de Escada? A gente foi notado, a gente tá com um reel aí de 400 mil views, né? E não é mentira o que eu tô falando? Chegou no 400? Tava 398 no ritmo que tava da última vez que eu vi, já deve ter passado. Sábado tava 270.
Aí a gente olhou hoje, tava Bom 380. É um corte. Vocês não querem olhar pra gente? Não, quando isso aqui for ao ar, já deve estar beirando $500 mil. Não para, cara. Ah, sim, é. E vai a gente... Esse é o efeito de rede, né? Porque... É impressionante. E... Papo de elevador a gente vai fazer. E é positivo, tá? Ele é um corte de uma mensagem super positiva, tá causando impacto positivo. Acho que é melhor do que o engajamento pelo ódio que muitos cortes têm aí na internet. De ajuda. Esse é um de ajuda, até legal. Validado. O papo de elevador vai ser, né? É, papo de elevador. A gente vai ter, né, vários derivados do nosso negócio aqui. Tudo que transporta, que te leva pra frente ou pra cima, vai estar dentro do nosso ecossistema. Mas ele começou... Então, mas ele começou com um papo de escada e agora vai ser papo de elevador. Você vê como já tá crescendo? A marca vai ganhar. A gente já tem o papo extra. Valor, né? Papo extra. Já tem o papo extra. Aliás, quem quiser fazer um papo fora do nosso conceito aqui, tá super convidado a conhecer a estrutura do papo extra, que está começando e vai ficar grande também. Certo? Certo. Acho que é isso aí, né? Acho que é isso. Valeu Obrigado, assim, demais por ter sido super didática com os conceitos e acho que essa é a nossa ideia mesmo, é divulgar, é informar, é multiplicar conhecimento e você tem um talento para comunicação, tá? Muito obrigada. Eu acho que você é uma inteligência artificial, ela. Eu acho que ela vai sair e vai entrar e vai embora. Igual um robozinho. Eu queria falar que... Tira ela da tomada ali, Fabião, rapidão, que tá acabando. Tá com a bateria dela. Desconecta. E eu que lancei logo um Bradescão aqui, mas eu era cliente do Bradesco, hoje eu sou Itaú, então chupa. Eu peguei sem querer aqui, falei do unicórnio lá, mas aqui é Itaú. Aqui também. Esse aqui, ele foi... Trabalhei no Itaú por muito tempo. Tá o banco. No Cubo Raiz. Banco. O Cubo Raiz, tá? O banco mesmo. Tá o banco. Então, assim, essa blusa Já que eu temos comprei foi na época de Itaú e por aí vai. Você realmente circulou ali no ambiente que eles te acolheram ali como um gerente startup. Ali. Um jovem talento. Jovem um unicórnio. Já temos um o que homem conversar unicórnio. Temos após bastante. Podcast. Bastante. Eu sou fã da marca, sou fã do banco e da tecnologia, que já era realidade há muitos anos. Estou falando de 2004, 2005. A forma como o Itaú já usava para atingir os clientes através de tecnologia já era diferente. Sim. Os bancos que o Itaú comprou para investir em tecnologia, Unibanco, um pouco antes o Boston, já eram bancos que tinham esse viés. Nada foi à toa dentro do movimento de expansão do Itaú. Estrategicamente, né? Foi bem... É um olhar 20 anos à frente, né? A gente 2004, 2024. A gente tá 20 anos, tá vendo? Olha como que é legal que fechar esse episódio assim, fazendo isso. Exatamente. Olha, 20 anos atrás, hein? Itaú, patrocina nós. Depois a gente vai conversar. Aquele que ela tem o poder, né? E aí? E joga lá na rede social dos funcionários do Itaú. Não sei se Boa. tem. Beleza, aí. Gente. Acho que tá falado. Suas redes sociais, se você quiser divulgar, se não quiser, tudo bem. Mas se quiser, pra falar justamente por causa do áudio. Perfeito. Gostaria de agradecer, né, a participação, o convite, tanto de vocês quanto da indicação também do Robson e da Maisie. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Minhas redes sociais no LinkedIn, Thaís Viana, do Cubo. Vocês podem pesquisar. No Instagram, né? Viana com N só, Thaís com TH. N só, Thaís com TH. Boa. E no Instagram, Viana, mas é Via Ana, então tem esses 2 As, Thaís. Tá, e você pensa em criar... E óbvio, seguir o Instagram e as redes sociais do Cubo também, né? Cubo.network. Você pensa em criar um perfil só profissional mesmo? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito misto. A gente precisa levar o profissional para o pessoal e o pessoal para o profissional também. Óbvio que tendo ali suas limitações, né? Mas o ideal é estar os 2 mundos coabitando, afinal, muitas horas do nosso dia a gente está trabalhando, mas a gente também está vivendo, aprendendo para que o próximo passo seja em relação a Thaís enquanto pessoa, né? E não somente Thaís Viana, gestora do portfólio do Cubo Itaú. Então, tem esse misto e eu pretendo seguir com ele. Então, quando a gente entra, por exemplo, no seu Instagram, a gente tem a sua filhinha, mas você também tem o podcast aqui. Sim, não, e eu concordo totalmente isso, porque até como... Acho que em algum lugar que eu vi essa pesquisa falando que realmente você não tem como separar
o pessoal do profissional, até porque você vive muito mais o seu dia, o profissional. Mas e também as pessoas querem realmente conhecer pessoas e não só a profissão ali, então é muito mais que isso, né? Acho que você está no caminho certo, até porque se for pro profissional, vai no LinkedIn, né? Exatamente. Eu tenho isso, concordo plenamente, mas eu tenho duas profissões, né? Tenho o comunicador e o corretor, então acho que elas se misturam às vezes, mas é isso mesmo. A gente é um só, no fim das contas, né? Exato. Última coisa que eu quero te dizer antes da gente encerrar, se um dia você ou sua namorada quiserem ser mães, temos uma startup para indicar. Da Alexandra. Você conhece? Você conhece ela? Conheço ela. Ah, Tô que conversando demais, com que ela demais. e também ouvi o podcast dela falando. Mas Aí, você ó. conheceu ela por onde? Fala que foi por alguma aqui, fala que foi por alguma aqui. reunião de empreendedoras? Foi uma indicação de uma empreendedora falando sobre o business dela. É muito que legal, é de né? fertilização. É muito legal. Muito legal como benefício para empresas, né? E é futuro, né? Cada Sim. vez mais as empresas elas precisam pensar em toda essa jornada do colaborador, não somente ele ali sentado produzindo algo em frente a um computador, mas o quanto ele está saudável, o quanto ele pensa em família, em todo esse ciclo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Cubo, a gente está agora com uma startup, Vic, que ela faz basicamente incentivo de vida saudável para os seus colaboradores, onde não importa se você corre uma maratona por dia ou se você passeia com o seu cachorro no quarteirão de casa. O importante é você se exercitar e você soma pontuações na sua equipe com isso. E isso faz com que todo mundo se motive. Então, hoje, no papo do almoço com o time, já era falando, bora correr 5 km? Tipo, será que a gente consegue? Vamos, não vamos? Quem consegue? Então, acho que cada vez mais existe essa jornada do colaborador de forma mais completa, né? 2 perguntas. Papo do Almoço é um podcast? Eu tô brincando. Quase que isso. Caramba, eu até agora esqueci. Ah, é DGB? DGB. Agora todo mundo tá curioso. Fala o que ela faz. Não é gibi, ele DGB. adora Eu não lembro o quadrinhos. nome. A DGB, basicamente, ela é um integrador de informações. Então, você consegue automatizar todas as suas capturas de dados em um único lugar. Tá vendo? É 300 milhões. É isso aí. Fechou? Beleza? Para você que ficou até aqui, então, mais uma vez aquele lembrete para que se inscreva no nosso canal. Dessa vez o Fred vai ter que fazer 2 entradas aqui desse ponto da inscrição no nosso canal e para seguir nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm interesse eventualmente por empreendedorismo, que tem aquela empresa que você não sabe se é startup ou se não é, que fase que ela tá. O Pod7 é startup? Pod7, eu acho que pode ser. Pode sei. ser, Pode ser, pode ser. Pod7. É isso, queria agradecer o Fabinho, que está nesse momento com o braço levantado tirando uma foto e eu vou sinalizar para a foto. Agradecer a você que chegou com a gente até aqui, até o nosso próximo encontro. Valeu! Solta a mão do... E pode soltar a mão do corrimão que acabou o papo de escada. É isso aí. Fala você do próximo. Você se me lembra? Tchau, Valeu, tchau. Muito tchau, obrigada. Tchau, valeu. Curtiu, Thaís? Muito obrigada. Foi super rico. Nossa, até diferente eu ouvir minha voz. Não é? Agora Né? você ouve a voz que você estava acostumada, não a... Sim. Me acostumei com a minha voz. Tá vendo? Realmente Agora, funciona. quando você tiver acesso ao vídeo ou ao áudio, Vai ser vai ser mais um choque. Daqui a pouco você acostuma.